Capítulo 889, Conjunto completo de Rei Imortal. Ao lado do gigantesco corpo de montanha de Baal, algumas chamas verdes estavam queimando e dançando, puxando facilmente o coração de Fei. Essa é a cor exclusiva para todos os itens definidos no Diablo Vorut. Quando Fei chegou perto, ele ficou exaltado. Sem precisar usar identificar pergaminhos, Fei podia dizer que esses eram os dois componentes que faltavam no conjunto de itens Rei Imortal apenas olhando para eles. Ele usou instantaneamente dois Identify Scrolls para revelar as propriedades e atributos desses dois itens. Quando uma luz passou, os nomes e as propriedades dos itens apareceram na frente de Fei, e seus palpites estavam certos. Ambos eram os componentes que faltavam no conjunto de itens do Rei Imortal e eram o capacete e o cinto. O cinto tinha cerca de 30 centímetros de largura e tinha uma cor prateada fraca que era um pouco sonhadora, parecendo um pouco diferente em comparação aos outros componentes em termos de cor. Além disso, esse cinturão de guerra chamado Detalhe do Rei Imortal parecia leve e tinha padrões semi-ocos com várias joias misteriosas incrustadas nele. O capacete tinha uma forma única e parecia um pássaro piedoso que estava prestes a decolar. As asas do capacete tinham cerca de 40 centímetros de comprimento e perfuravam o céu em um ângulo de 45 graus. No geral, tinha um tom de ferro preto, que estava em harmonia com os outros 4 componentes do conjunto de itens do Rei Imortal, exceto o cinto. Sem hesitar, Fei equipou o Detalhe do Rei Imortal, Cinturão de Guerra e a Vontade do Rei Imortal, Guarda Vingadora. Instantaneamente, o conjunto de itens do Rei Imortal foi concluído e parecia que o céu havia detectado. Apareceram raios de raios e tornados gigantescos, e o vento uivante e o trovão estrondoso ressoaram no céu como se estivessem torcendo pela conclusão do conjunto de itens do Rei Imortal. Esse era o fenômeno único no Diablo Vorut que só aparecia quando um conjunto de itens era completamente reunido. Quanto mais alto o conjunto de itens, maior o fenômeno. Instantaneamente, Fei sentiu como faixas de energia foram criadas no núcleo de seu corpo antes de se dispersar por toda parte. Foi uma sensação única que pôde ser sentida em cada uma de suas células. Ele detectou claramente que sua vitalidade estava subindo rapidamente e a resistência de seu corpo a cada um dos elementos mágicos estava aumentando. Fei abriu os olhos e olhou através do capacete, e ele sentiu que tudo estava muito mais claro. Até os elementos naturais podiam ser vistos e pareciam as partículas de poeira que flutuavam no ar. Esse é o poder do conjunto de itens Rei Imortal depois que ele é concluído. Fei ficou emocionado. Cada componente do conjunto de itens Rei Imortal tinha ótimas propriedades. Mas quando todos os 6 componentes foram reunidos, eles ofereceram propriedades de bônus. Fei prestou muita atenção neles e observou. 20 de todo nível de habilidade bárbara, 3.000 na classificação de ataque, 1.500 de vida, 500 para todas as resistências, dano mágico recebido reduzido em 100. Embora Fei estivesse preparado, ele ficou totalmente surpreso com o que viu. As propriedades de bônus oferecidas por esses 6 itens excederam em muito as estimativas mais otimistas de Fei. Essas propriedades eram 10 vezes mais altas do que as oferecidas no jogo em sua vida anterior. Depois de ver tudo isso, Fei mal conseguiu conter sua emoção. Pensando, todos os 6 itens do conjunto de itens Rei Imortal apareceram em seu corpo. O capacete, a armadura, as manoplas, as botas, o cinto e o martelo foram todos itens usados pelo grande líder dos bárbaros, Bucatus, e envolveram Fei. A armadura dura e mística protegia todas as partes vitais e elos fracos do corpo humano, e os 6 componentes se sentiam e tinham reações mágicas. Muitas runas vagas apareceram ao redor da armadura, liberando um poder misterioso. Todos os componentes do conjunto de itens Rei Imortal se conectavam perfeitamente, fazendo Fei parecer uma fera de metal quando um brilho metálico apareceu nele. Fora de tudo, apenas os olhos de Fei foram expostos.
A ventilação do nariz e da boca no capacete foi feita usando 12 buracos pequenos e misteriosos do mesmo tamanho, e eles estavam situados no capacete, fazendo o capacete parecer uma obra de arte, garantindo que o usuário não o fizesse sentir-se sufocado nele. Ao mesmo tempo, faixas de pressão misteriosa saíram de Fei. Era uma aura cheia de selvageria e desejo de liberdade, mesclando perfeitamente ferocidade e horror com ordem e bondade. Além disso, ele parecia majestoso e digno, parecendo ser um senhor superior que caminhava entre violência, matança e morte como uma reencarnação do rei imortal que lutava pelo mundo e até matou deuses. De fato, Fei tinha uma sensação estranha. Ele sentiu como se pudesse transformar todos os seus inimigos em pó, poupando seus ossos e sangue. Valkyrie Helena ficou ao lado e ficou feliz por Fei. Como uma guerreira desonesta de elite, ela ouvira falar das lendas sobre o rei imortal Bucatus. Este grande rei dos bárbaros era um guerreiro de elite e deixou muitas lendas sem paralelos no Diablo Vorut. Segundo as lendas, a pessoa que pudesse reunir todos os itens usados pelo rei imortal seria abençoada por ele, recebendo sua herança e se tornando o guerreiro mais poderoso do continente. Fei girou levemente o martelo de guerra na mão. O martelo avançou casualmente, mas o espaço ao seu redor começou a desmoronar e desmoronar enquanto voava pelo ar. Nuvens e raios concentrados acima da Câmara da Pedra do Mundo. Os raios caíram diretamente do céu e quebraram as pedras antigas no chão, e 4 pequenos tornados com mais de 10 metros de altura uivaram e giraram em torno de Fei. As pás do vento aterrorizantes se misturavam aos tornados e podiam destruir tudo. Mesmo que um senhor da classe solar fosse pego neles, eles seriam transformados em pedaços pelos raios e tornados. Aterrorizante. Horrível. Ah! Este poderoso poder é quase igual ao reino de Mideus. Fei riu orgulhosa e histericamente. Originalmente, o bárbaro nível 100 do modo inferno era apenas igual a um pico do Senhor do Sol ardente. No entanto, depois que o conjunto de itens do rei imortal foi convocado, a força de Fei aumentou drasticamente. Embora ele não tenha pulado o limiar e entrado no reino semideus para permanecer acima das leis da natureza e criar seu próprio reino, seu dano por si só poderia rivalizar com um semideus. Se Fei lutou contra um imperador e assim agora sem segurar nada, o resultado foi difícil de adivinhar. Depois de se acalmar gradualmente da excitação inicial, Fei guardou o conjunto de itens do rei imortal e começou a olhar para as outras recompensas que Baal lhe oferecia. Exceto pelo capacete e cinto que completaram o conjunto de itens do rei imortal, alguns outros itens estavam ao lado de Fei. Eles tinham diferentes luzes coloridas piscando neles. Infelizmente, eles não eram componentes do conjunto de itens Mavinas Batlemon que Helena precisava. Depois que Fei e Helena limparam o campo de batalha, eles colocaram todos os itens valiosos em suas malas e os venderiam aos NPCs em Arrogato por moedas de ouro. Agora, Fei não tinha muito tempo de jogo sobrando. Seguindo o corredor no centro da Câmara de Pedra do Mundo, que foi construída no vazio, Fei caminhou até o altar vermelho sangue no meio da câmara. O Voro de Reumod do Inferno foi armazenado aqui.